neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ó meu Senhor, este mundo está em guerra. Ó meu Senhor, este mundo não tem paz. O mundo todo está a morrer de fome e muita gente vive e não sabe o que faz. Há muitos pais que estão matando os filhos e muitos filhos estão a matar os pais. Os terremotos assolando toda a terra. Tudo é sexo, a violência é demais. Os terremotos assolando toda a terra. Tudo é sexo, a violência é demais. Santo que na terra é espalhado se reuniu na grande Jerusalém, e a ciência que se tem multiplicado são o prenúncio que breve virá o amém. Estes sinais que estão acontecendo são profecias que estão a se cumprir. Igreja alerta, o Senhor breve já volta. Tudo indica que Jesus não tarda a vir. Igreja alerta, o Senhor breve já volta. Tudo indica que Jesus não tarda a vir. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Salmo 86, versículo 11. Ouvintes, vamos lembrar juntos do grande momento em que estamos vivendo. Bom é que pudéssemos lembrar do grande momento que outros viveram no passado. Momentos decisivos de suas vidas, como no caso dos dias de Noé. Eles não sabiam, com toda a civilização que tinham, o momento, o tempo
em que eles estavam vivendo. Caso contrário, não teriam ficado inconscientes acerca do juízo que estava por cima deles e que tão breve aconteceria. É bom a gente viajar pelos séculos atrás e procurar viver entre aquela gente que, pela história, nós sabemos, não soube aproveitar a sua oportunidade. Porque isto nos advertiria, nos adverte, nos chama atenção, porque tudo isto foi para exemplo nosso, diz a Bíblia Sagrada. Jesus disse que ele viria como um ladrão à noite. Isto quer dizer que ele viria justamente quando as pessoas estivessem totalmente inconscientes de sua vinda. Mas devemos lembrar mais uma vez que lá haviam 5 virgens prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas e estavam prontas. É certo que a mensagem da vinda do Senhor é para os crentes, para aqueles que estão aguardando o sinal. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma antes de avisar os seus servos, os profetas. Então, esta mensagem é para aqueles que estão aguardando a sua vinda, o sinal de sua segunda vinda. Não é para aqueles que estão apoiados em suas tradições. Eles se encontram realizados e não precisam de tal mensagem, de tal sinal. Os sinais dados pelo Senhor é dado somente para os crentes. Isto é certo e ninguém pode contestar. Os incrédulos nunca veem isto. Eles passam por cima disto e eles não veem o sinal de Deus. Nós precisamos, em tempo, de lembrarmos que, quando Paulo caiu no caminho de Damasco, muitos deles puderam ouvir a voz, naturalmente, ouvirem que Paulo havia caído, mas não viram o que Paulo tinha visto. Por isso que nós precisamos agora voltarmos atrás àqueles acontecimentos. Eles não viram o que Paulo tinha visto. Aquela luz estava lá quando João Batista se colocou de pé diante da multidão. E milhares lá na margem, inclusive o clérigo, inclusive os sábios, os líderes religiosos estavam lá, grandes homens. E João disse, ele mesmo, ele era testemunha de ter visto o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora notemos que ninguém viu isto a não ser João. Isto era somente para ele, mas para ninguém. O sinal lá no Egito, quando o sangue deveria ser exposto nos umbrais da porta, aquilo não valia nada para o egípcio. E naturalmente zombava daquilo. Veja, esse povo está ficando louco, matando ovelhas, cordeiros e passando sangue nos umbrais das portas. Que loucura é essa? Eles não podiam saber o que era aquilo. Eles não podiam compreender aquilo.
Mas somente o israelita sabia o que aquilo significava. Vejam só, para os egípcios, o sangue nos umbrais da porta não valia nada. Não tinha nenhum valor. Mas para um israelita fiel e obediente, aquilo significava salvação. Nós temos outro exemplo também quando aquela grande cidade, Jericó, deveria ser destruída pelo poder de Deus em favor de Israel. Então aqueles vigias foram acolhidos por aquela meretriz Raabe. E o que aconteceu? Eles fizeram um pacto com ela de não destruírem sua casa, mas se ela obedecesse ao que eles pediram a ela para fazer. A condição estava somente nisto, mas ela deveria crer naquilo. O que era aquilo? Uma grande coisa? Uma grande interpretação de um grande teólogo? Não, era apenas um cordãozinho vermelho. Aquilo não significava nada para os soldados de Jericó, para os vigias de Jericó, para o exército de Jericó. Aquilo não significava nada para as damas, para as madames, para os religiosos de Jericó. Mas para Raabe, aquele cordão vermelho significava muita coisa. Ela sabia o tempo em que estava vivendo e conheceu o sinal daquele tempo. Notemos isto. Para aquele povo, um cordão vermelho não valia nada. Ela pôde pendurar aquele cordão vermelho na porta de sua casa e ninguém podia saber do que se tratava. Mas ela sabia. Quando foi dado um sinal, o filho se manifestou na Virgem Maria. Ninguém sabia de quem era aquele filho, mas ela sabia. Eles podiam colocar suspeitas sobre ela, e com razão. O próprio José, sendo um justo, intentou deixá-la secretamente, para não infamá-la. Mas Deus não o deixou precipitar-se de tal maneira e cometer tal injustiça, mesmo de acordo com a lei. Ele tinha direito de repudiar a Maria, porquanto ela estava grávida quando ele a recebera. Mas o que aconteceu? O anjo de Deus disse para ele que o que estava no seu ventre era concebido por obra e graça do Espírito Santo. Não importa que a sociedade suspeitasse de Maria. Para começar, ela não tinha nada com a sociedade antes. Por quê? Ela iria ouvir a sociedade depois? Importa o que ela tinha ouvido do anjo do Senhor e o que o seu coração disse: cumpra em mim segundo as tuas palavras. Ela sabia que o sinal de Deus e o seu tempo estava ali. O cumprimento de que uma virgem conceberia estava se dando ali através de seu ventre, de sua vida. A essas alturas não importava para ela o que pensassem dela, o que dissessem dela, o que falassem dela. Isso não lhe interessava. Ela sabia de quem era o filho. Oh, sim, Noé sabia de quem era a sua mensagem. O ceguinho ao qual Jesus curou lá em São João, capítulo 9, sabia também. Ele disse: se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que eu era cego, mas agora vejo. Ele sabia de quem ele tinha recebido a sua cura.
quem havia aberto seus olhos. Nós sabemos de quem é a mensagem que temos crido. Não importa que digam que ela é falsa. Não importa que diga que venha de um falso profeta. Importa o que ela tem realizado em minha vida particularmente. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não para guardar os seus pensamentos próprios acerca de Deus, não para guardar uma doutrina humana. Amados, quando o sinal de Deus não é visto no seu devido tempo, aquilo significa maldição para aquele povo que não pode ver o sinal de Deus em seu tempo próprio. Consequentemente, aquele sinal de Deus que não foi visto pelos cegos do dia é salvação para aqueles que viram. É perdição para os que não veem, porém salvação para os que veem. As mesmas águas que afogaram os antediluvianos foram aquelas mesmas águas que levaram a arca de Noé para cima. Esse mesmo Espírito Santo que eles julgam ter, simplesmente porque falam línguas, simplesmente porque curam enfermos e qualquer coisa assim, é o que os condenará no dia de juízo. Na verdade, é Ele o que nos salva. Na verdade, é Ele quem nos conduz à vida eterna. Ele é o sinal de Deus. O Espírito Santo é o sinal de Deus. Em cada tempo Ele operou conforme Ele deveria operar. No tempo de Lutero Ele operou simplesmente com salvação pela graça. E aquilo foi o suficiente para que Lutero fosse excomungado e aqueles que crescem em sua mensagem sofressem terrivelmente. Mas o Espírito Santo não ficou parado com aquilo. Aquele foi um sinal para o tempo de Lutero. O sinal para o tempo de Wesley foi a santificação. E no tempo dos pentecostais, assim chamados, foram os dons espirituais. Mas agora é a fé genuína em toda a palavra de Deus. É o novo nascimento verdadeiro para que se cumpra aquilo. E quem é santo se santifica-se ainda. Mas aquele que é sujo, suja-se ainda mais. O pecado tornou-se uma coisa social. Tem perdido totalmente a noção do que é pecado. Isto por quê? Porque não tem conhecido o sinal, nem tampouco o seu tempo. Aqueles magos conheceram o sinal, o zodíaco, as estrelas, em uma linha perfeita naquela constelação. Puderam levar aqueles homens aonde estava o sinal do dia, onde estava o cumprimento das Escrituras naquele instante, onde estava o Salvador. Eu pergunto, o que você tem olhado, o que você tem crido, está te conduzindo aonde? Para a manjedoura? Para a humildade? Para a simplicidade? Para um espírito humilde, sincero, honesto, puro de coração? Ou está te conduzindo para um espírito altivo, elevado, presunçoso, que deseja somente fama, dinheiro, sexo, vícios, etc., folguedo da carne, modas imundas e demais coisas, liberdade da carne? Que bússola está te dirigindo? Que estrelas está lhe conduzindo? Está servindo de orientação para você? Uma estrela é um pastor.
de acordo com a Bíblia. Uma estrela é uma líder. Nós somos ovelhas. A ovelha não tem liderança própria. Ela sempre precisa de um pastor. Mas Davi falou do verdadeiro pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma por amor do seu nome. Ele me leva para os pastos verdejantes. Mas o pastor de Davi tem uma vara e tem um cajado. O pastor de Davi unge a sua cabeça com óleo, com o Espírito Santo, e faz o seu cálice transbordar. O pastor de Davi dá prazer à ovelha viver na presença de Deus, no seu tabernáculo, na sua casa, na sua presença, não em casas de diversões mundanas, carnais. Como podemos ser ovelhas? O profeta desta era, estando lá na Palestina, ele viu que aqueles que guiavam cavalos, guardavam os cavalos, vigiavam os cavalos, logo à tarde soltavam os cavalos, e que eles fossem como bem entendesse pelo campo. A mesma coisa os que guardavam os porcos e também as cabras. E ele perguntou o que era aquilo ali, como eram tratados aqueles homens. Sabe o que o seu guia, o seu intérprete disse? Eles são tratados todos de pastores. Mas todos são pastores, sim. Pastores de cavalos, pastores de cabras, pastores de porcos. Mas havia ali um pastor de ovelhas também. E ele disse que o comportamento do pastor de ovelha com as ovelhas foi completamente diferente dos demais. Quando caía a tarde, o pastor de ovelhas as recolheu no curral. E ele, acompanhando aquilo, contou a todas e se pôs na porta. Aquilo era totalmente diferente dos demais. Isso é o suficiente para que todos nós entendamos o que o Espírito quer nos dizer nesta hora. O que é que está nos dirigindo? Qual é o sinal no qual nós temos posto a nossa confiança, a nossa vista? Aquele que está navegando em alto mar tem o seu farol. Aquele que está viajando sobre as nuvens tem o seu método de dirigir. Aquele que está viajando pela terra também tem. E nós que julgamos que estamos viajando nesta viagem tão séria, tão importante, tão tremenda, tão decisiva, destino eterno, em qual alvo estamos olhando? Qual o sinal que nós temos de que de fato estamos na rota certa? Oh, que o Espírito de Deus possa operar nesse instante e conduzir a cada ouvinte a esse estado glorioso de espírito, e que possa em tempo ter o Espírito Santo como sinal evidente, a palavra revelada, Jesus Cristo como seu alvo, como seu farol. Em nome de Jesus, nós desejamos estas bênçãos. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte,
Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus, a vida é um mistério, e tudo que eu quero ainda hei de ter. Eu canto a paz e acalento, na luz me oriento, a fé não vai morrer. Pensei que é longa jornada, e a cruz pesada fere os ombros meus. O céu é tudo que eu quero, paz que mais anelo, morar no céu com Deus. Jesus, a tua luz divina aquece e ilumina, que doce comunhão. A tua luz é o espelho, a Bíblia o conselho, é minha redenção. E tua voz é tão suave,
ó voz incomparável, chama de perdão. Tu és a luz maravilhosa, és lente poderosa, é Deus no coração. Jesus, tu és quem me ensina, também quem me ilumina, é a luz que o Pai me deu. Jesus, por teu poder divino, aceites este hino, que eu canto, mas é teu. Jesus, eu peço de joelho, atende o meu apelo, vem me ajudar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Ouvintes amados, nós acabamos de citar as Escrituras no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 11. Isto está escrito na parábola do semeador. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Nós rogamos a Deus que nos ajude durante mais esta programação, e que ela possa ter o endereço certo, isto é, encontrar o coração que está precisando dela. Quando falamos coração, quer dizer a vida, o ser, a pessoa de corpo e alma e espírito, dando lugar à palavra de Deus, que por sua vez deve ser vivificada pelo Espírito Santo. Então, nós pedimos isto a Deus em nome de Jesus Cristo. Desejamos a saúde de todos que estão nos ouvindo. Se estão viajando, que sejam guardados em suas viagens. Se estão trabalhando, que sejam guardados, dirigidos, abençoados em seus trabalhos. Se estão enfermos, que sejam curados. Se estão aflitos, que sejam consolados. É a nossa oração, em primeiro lugar, ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Através da parábola, Jesus deixou muita coisa que somente quem tivesse a revelação do Apocalipse poderia entender aquelas coisas. As parábolas, na verdade, são fontes de mensagens. E o pregador pode pregar muitas mensagens baseadas em uma só parábola, mas cada parábola tem o seu sentido específico, definido. Tem a própria interpretação de Deus. Pode existir muitas aplicações.
Pegando as coisas conhecidas para falar sobre as desconhecidas, Jesus usou falar por parábolas. Conforme já dissemos, somente a revelação do Apocalipse poderia fazer com que nós obtivéssemos o real sentido de todas as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, tomando as coisas conhecidas para falar sobre as desconhecidas. Aqui está o grande tropeço para aqueles que têm baseado a sua fé em filosofia, na pregação científica moderna. Ela foge completamente dos princípios bíblicos, pois em toda a Bíblia nós encontramos Deus tomando o natural para explicar o espiritual. Em qualquer tempo que o Evangelho fosse pregado e ouvido por pessoas que estão com as suas mentes polidas e que estão ansiosas por coisas profundas, mas no sentido intelectual, ele seria refutado por tais pessoas e até criticado. Criticado e até refutado, resistido, porque em todos os tempos Deus falou através de coisas naturais para explicar as espirituais. Leiam a Bíblia Sagrada no Velho Testamento e veja qual foi a linguagem que um profeta de Deus usou. Leia a Bíblia pensando nesse sentido, olhando por esse prisma, e veja quais foram os símbolos que os profetas usaram. Deus podia salvar perfeitamente a Noé de uma outra maneira diferente, mas ali estava uma arca. Agora você entende o que eu quero dizer? O que significa a arca para nós? O que simboliza a arca para nós? Salvar-se-ia o homem hoje dentro de uma arca? Estamos entendendo? Que tal Moisés vindo aqui com uma serpente de metal levantada? Mas o que simboliza a serpente de metal? Que tal a vara de Moisés hoje na mão de um malambarista de cura divina hoje, hein? Poderia fazer até muita coisa, não é? Sugestionar muito o povo. Mas o que significa aquilo? Qual é o símbolo daquilo? Deus sempre usou assim. Não foi diferente. O natural explica o espiritual. É por isso que você não pode ver o estado da igreja sem olhar para o estado das mulheres. O estado das mulheres mostra o estado da igreja. Deus disse que a igreja está nua diante de Deus. Está despida. É uma linguagem bíblica, não é minha. Deus quem diz. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Então, pelo estado da mulher, você conhece o estado da igreja, da falsa vinha, da falsa igreja. Sim, meus amados, a linguagem dos profetas foi sempre através de símbolos. A linguagem de João Batista foi uma linguagem tão rústica, tão bruta, tão grosseira, que se ele fosse falar no rádio, quanta gente desligaria o seu receptor
e mudaria logo de estação. E diria: eu não suporto a voz deste homem. O homem implicante. O homem não sabe falar outra coisa senão implicar com a vida dos outros. Na hora que ele foi chamado num conselho de ministros, inclusive com a presença do grande Herodes, e que ele tinha tudo para alcançar uma boa média, e quem sabe até ser considerado como um dos ministros da era, por ser filho de sacerdote, o que fez o João foi implicar com a vida conjugal de Herodes. Foi mexer com Herodes ao invés de pregar uma mensagem, ao invés de entregar um sermão para agradar o rei. Foi mexer com a vida do rei. Que homem implicante. Elias. Como Elias perdeu a oportunidade, hein? Micaías. Vem com aquela linguagem esquisita, sem ética, falando em machado. Machado na raiz das árvores. Mas o que ele podia ver era isso lá no deserto. Porque quando Jerusalém estava cheia de teólogos, diz a Bíblia que a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. A palavra do Senhor nunca veio a um homem cercado por credos e dogmas. A palavra do Senhor vem ao profeta. E quando ele vai entregar essa palavra, ela é rejeitada porque os homens estão tão estabelecidos em seus credos e dogmas e têm enfeitado tanto a coisa que colocar aquilo ali do profeta em seus altares seria uma coisa muito feia. A mensagem de um profeta não cabe ali, que tiraria toda a ética do altar. Está tão bem arrumado, tão florido, cheio de frutas e legumes, que não cabe de maneira alguma a mensagem do profeta ali. O que João viu no seu seminário? Viu víboras, viu pedras, viu eira, machado na raiz das árvores? Foi o que ele pôde ver. Não é certo? A linguagem de Jesus também não foi outra. Foi falar em sepulcro caiado. Diz: vocês matam os profetas, depois vão erigir monumentos a eles, vão enfeitar os seus túmulos. Não é isso que tem acontecido? Nunca vi tanto monumento à Bíblia como está havendo agora. A Bíblia está querendo obediência. Deus quer que ela seja obedecida, isso é que resolve. Isso tudo é engano do inimigo. Ela queimou a Bíblia dias passados, como eu mesmo me lembro, e agora está mandando ler a Bíblia. Por quê? A linguagem de Jesus foi essa: sepulcros caiados, raça de víboras. Foi ou não foi? Está escrito assim ou não? E quando foi nas parábolas? O que Jesus usou? Qual foi a linguagem de Jesus? Mas ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Agora pense um pouquinho na linguagem dos apóstolos. Vamos destacar somente São Paulo, porque o nosso tempo não nos permite debulhar isto aqui, minuciar. Mas leia apenas 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Para falar da unidade do corpo de Cristo, o que Paulo usa? Chegando até os membros, ele fala até dos membros que são desonrosos no corpo e por isso lhes damos mais honra.
Liga isto com 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. E quando chegamos ao final da coisa, vamos constatar que a mulher é o tipo da igreja. A mulher representa a igreja. Desde que a igreja é a esposa, João disse a esposa amada. Veja só, que linguagem. Quem pode entender isto? A esposa amada, a esposa eleita, a eleita do Senhor. É falando da igreja. A mulher, lá no Apocalipse, sendo perseguida pelo dragão, como tem cumprimento, muitas escrituras têm 2 cumprimentos. O que acabamos de ler se cumpriu através dos judeus e se cumpre agora com os gentios. A vós vos é dado conhecer os mistérios. Na era de Lutero, a um grupo foi dado conhecer a mensagem de Lutero. De Wesley a mesma coisa, e agora também o mesmo. A vós vos é dado. Lá está Maria, fugindo com o menino para o Egito. E o poder político atrás dela, incentivado pelo poder religioso. A igreja casada com o Estado, perseguindo a igreja, a mulher eleita, fugindo com o filho. E o que vai acontecer na grande tribulação? Com as 5 virgens nécias, esse dragão vai fazer isto. Isto vai se repetir. Tem agora outro cumprimento. A mesma coisa. Um padre entregou a Bíblia para o irmão Branham ler na plataforma, justamente na revelação do ministério do Filho do Homem. Um sacerdote entregou a Bíblia para Jesus ler. E foi justamente aí. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Mas eles puderam ver o Messias? O profeta já havia dito, ele virá forte. Então eles esperavam forte. Mas eles não viram que ele viria montado num jumentinho. Um asno, quer dizer, um filho de jumento, um jumentinho novo. Um asno. Eles não viram isto, que uma virgem conceberia, a linguagem do profeta. E uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E um menino nos nasceu. E o seu nome é maravilhoso, é príncipe da paz, ele é pai da eternidade. Veja, é filho, é pai. A Bíblia diz que ele é filho e pai. Quando eu prego isso, muita gente assusta. Mas a Bíblia que diz: um filho se nos deu, é filho, mas ele é pai da eternidade. Ele é maravilhoso. Oh, Jesus é filho de Deus? Sim, é filho de Deus. Mas ele é Emanuel, ele é Deus conosco. É por isso que ele disse: eu e o Pai somos um. Eu, carne, o Pai, espírito, somos um. O Espírito que está em mim é o Pai quem faz as obras. Não sou uma segunda pessoa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Dizem por aí que eu sou segundo, mas eu nunca disse que eu sou segundo. Jesus vai repreender esse povo no dia de juízo. Que dia que eu falei para vocês que eu sou segundo? Eu não sou mentiroso. Em mim não houve sim, não. Eu disse que sou o Alfa e o Ômega. A primeira letra e a última letra do alfabeto grego, não? O Alfa e o Ômega. Quer dizer, o primeiro e o último. Agora você vem e diz que ele é segundo. Quem é mentiroso? Paulo disse: seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Mas vamos concluir. Então a mulher é o tipo da igreja. Sim, perfeitamente. Como Eva foi recebida por Adão, já violada por Satanás pela serpente, com a semente da serpente dentro de si, que é Caim, José foi aconselhado por Deus não temer receber a sua mulher, porque o que estava dentro dela era a semente de Deus.
Veja, uma já tinha semente, já era conhecida pela serpente. Caim nunca foi tido como filho de Deus, como filho de Adão, mas sim como do maligno. Quando Adão recebeu a Eva, já havia dentro dela a semente da serpente. Quando José recebeu a Maria, já havia dentro dela a semente de Deus, que esmagaria a cabeça da serpente. Então você encontra duas mulheres, duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira, uma portando a semente do diabo e outra portando a semente de Cristo. Agora cabe a você saber qual delas, por revelação divina, porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Pai, te pedimos mais uma vez e rogamos com a nossa alma ajudar a cada um compreender isto e, por revelação divina, saber a que hora estamos vivendo, para que a fé perfeita tome conta do nosso coração, como a mensagem do anjo tomou conta da igreja Maria. Maria se encheu de Cristo, assim também nós temos de nos encher de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Agradeço, eterno Deus, pois para o céu eu vou. Quão grandioso é crer em ti, pois lá no céu mensagem cheia da compaixão de Deus.
do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria.